Então tá. Paz, pessoal, a gente está aqui para mais um podcast e hoje a gente vai tratar de um tema que circula muito entre os círculos evangélicos, entre as nossas conversas, as pregações, que é o tema do avivamento, do despertamento, do reavivamento, né? Então a gente fala muito sobre isso e é quase unânime o fato de que todos os cristãos querem avivamento, mas nem sempre todos os cristãos têm a mesma ideia de avivamento, né? Então a gente está aqui também para se posicionar e falar a partir da Bíblia, daquilo que a gente entende que é o mais correto biblicamente, do ponto de vista espiritual, o que é, como se define avivamento, quais são as suas repercussões, quais são os seus propósitos, o que define a vida de uma pessoa, ou uma comunidade, ou uma cidade avivada, né? Então a gente quer falar a partir daí, a gente quer falar sobre avivamento. E eu gostaria de começar com uma pergunta que algumas pessoas sugerem que talvez seja um equívoco, que a igreja não deveria buscar avivamento. A igreja deveria buscar por Deus e o avivamento viria. Ou, melhor, que o avivamento é o resultado de uma busca em termos de arrependimento, em termos de contrição. Na verdade, o que o pessoal mais fala, e nós também falamos, é a questão assim, o que define um avivamento. O que define o avivamento. Qual a definição de um avivamento? Isso é como um grande ponto de interrogação na mente das pessoas. E aí nós sabemos que divergem as opiniões, divergem as ideias, as interpretações. Dentro disso, eu acho que a pergunta que talvez possa servir para o começo do podcast é que o avivamento ele é produzido, o avivamento é uma visitação de Deus sem nenhuma interferência humana. Ou a gente busca avivamento, mas a gente espera que essa busca vai produzir o avivamento, ou o avivamento vem diretamente de Deus? Eu acho que o avivamento vem direto de Deus. Não sei. Eu não consigo imaginar um avivamento de fora para dentro, na questão e no âmbito humano, sabe? Com movimentos e movimentação humana, carnal, material, né, palpável. Eu acredito que realmente o início, o foco real, o início do avivamento começa da parte de Deus em nosso coração, da parte de Deus em nosso interior. Eu acho assim, eu pelo menos entendo dessa forma e me sinto confortável de pensar assim, que o avivamento inicia-se. Vai acontecer algo no exterior? Creio que sim. E é bem possível, e não tem por que questionarmos algo no exterior. Mas esse algo do exterior, se ele tiver a sua pauta, né, o seu início, o seu foco no exterior para o exterior, nós teremos um grande problema ao definirmos um avivamento de fato. Agora, se um movimento do exterior vem do interior, porque Deus agiu, se manifestou, então eu acredito que nós podemos ter um grande equilíbrio e um autocontrole do exterior, desde que o avivamento venha do interior, né, que o Senhor realmente fez por meio do seu Espírito. Bom, aí nós falamos de Atos 2, né, e não tem... Acho que todos que vão falar de avivamento vão usar, pelo menos, talvez não iniciam com Atos 2, mas vão incluir Atos 2, né, e o que aconteceu naquele dia. E é muito importante, né? Só que eu sempre falei isso, não sei se vocês concordam. O que aconteceu está registrado, né? E Lucas registra muito bem. Eu até acho que tem uns detalhes bem importantes, talvez poderia ser até mais minucioso, mas todas as escrituras às vezes não têm pautas bem minuciosas, né? Até para que nós possamos, então, nos debruçarmos nas escrituras. Refletir, né? Exatamente. Exato. Mas, assim, só pegando aqui, concluir aqui a minha primeira parte, eu entendo, assim, que o resultado real do avivamento começa aqui, Ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Isso poucas pessoas falam. Né? Exato. Nós ficamos das manifestações, e maravilhoso, o que aconteceu, a descer do Espírito, o revestimento de poder, bênção, isso é maravilhoso. Mas se não tiver isso aqui, se não acontecer isso aqui, que depois da pregação, por causa do revestimento, da manifestação do Espírito, corações se compungem diante de Deus,
Aí o que é avivamento? Sim. Eu tenho a consciência, assim, baseado naquilo que a gente observa tanto da parte das escrituras, né, quanto da parte de movimentos históricos, né, de que de fato o homem não tem poder para produzir avivamento. Tá? Tudo que nós produzimos, né, enquanto pessoas, enquanto igreja e estrutura, é fogo estranho, isso é fato. Né? Então, sabendo que nós não temos esse poder para produzir avivamento, ou produzir fogo santo, nós temos que ter em mente, então, da parte de Deus, o que nós somos autorizados a fazer. Se não produzimos, mas somos autorizados a orar, a buscar, né, dentro de um princípio que nós cremos que Deus é que produz verdadeiro avivamento. E essa questão, né, Valdir, nós vivemos falando, hoje eu vou interromper, tá? Eu vou interromper um pouco mais assim, antes que eu esqueça, né? Às vezes nós falamos assim, alguém vem lá na mídia e faz uma grande propaganda sobre fulano de tal que vai vir e vai trazer o avivamento ou reavivamento. Nossa, isso não soa bem, não nos cai bem, porque justamente que nós compreendemos que talvez essa pessoa é bênção, é ungida, tem uma boa ministração, uma boa pregação, enfim. Mas geralmente ele vem com a primeira parte, aqui que nós falamos, a primeira parte, manifestação, ele vem, sei lá, com a emoção muito, né, intensa, vem com a proposta muito direcionada ao milagre, à cura, à libertação, o toque, o cair, o sentir, sabe? Nada disso eu entendo que é errado e nem ouso questionar. Mas eu fico com essa questão que nós sempre falamos, qual que é o maior de todos os milagres? Qual que é o resultado realmente de uma ação de avivamento espiritual? O resultado primordial serão vidas rendendo-se a Cristo, sendo perdoadas, regeneradas, justificadas por meio da fé. Uma ação de manifestação de fé define-se assim um avivamento real, bíblico, divino, verdadeiro. Com certeza, pastor. Se convertem, né? É isso e muito mais, porque se a gente procurar uma definição específica de avivamento, eu acredito que está para além da nossa compreensão. Então, o que a gente pode se valer é perceber biblicamente, né, o movimento de Deus todas as vezes em que houve um avivamento. O avivamento a gente entende que é essa manifestação do poder de Deus em determinado momento. Né, percebemos também que avivamento ele não acontece, né, em um momento e ele permanece, pelo menos tanto biblicamente, né, como historicamente, a gente percebe que o avivamento vem de uma forma, nunca se repetindo do mesmo jeito, mas nós não sabemos o porquê, ele tem, parece que um tempo determinado. E me parece que todas as vezes em que houve um avivamento, essa manifestação da glória de Deus, né, em relação, por exemplo, né, o povo da Antiga Aliança, é quando eles se encontravam em uma condição de apostasia, né, de pecado, aonde Deus tinha sido tirado do centro. Então, parece que Deus move o coração de alguém nesse aspecto, que eu saliento também, embora não sejamos nós que produzimos avivamento, nós temos responsabilidades em relação ao avivamento. E qual é a nossa responsabilidade? Em nós obedecermos e nós nos submetermos ao Espírito. Por quê? Porque não somos nós, por meio do que fazemos, que nos enchemos do Espírito. Não são os nossos meios, né? Não são nossos meios, mas a nossa submissão é necessária nessa realidade, nessa dinâmica, onde o Espírito, então, nos enche. Né? O fator motivador, né, no coração destes, né, que nós podemos atentar, né, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, foi de pessoas que se voltaram para Deus, né, em arrependimento, em contrição. E aí o que se percebe, né, em todos esses movimentos, né, é de que a palavra de Deus que havia sido tirado do centro é posta no centro de novo. No centro de novo. E cria o efeito. Né? Cria o efeito. Asa, Josafá, Josias, né, Ezequias, Esdras e Neemias, que
tu fez a menção anteriormente. Em tudo isso, essa condição de morte, de frieza, né, se deu por conta de que eles haviam, né, lançado fora a palavra de Deus. E então, e bem que tu está falando aqui, né? O que foi o efeito, né? Arrependimento. Choro, contrição, mesmo que aconteceu no Novo Testamento, no início da igreja. Parece Deus sinalizando, tá aqui o avivamento. Entendeu? Tá dizendo. E não é uma coisa nova. Falou de Esdras, né? Lendo as Escrituras e o povo caindo aos prantos. Exato. Então, assim, dá para entender o quê? Era Esdras que estava fazendo? Não, cara. Era Deus. Já era a manifestação de Deus no coração do ser humano. Então não é um homem, o fulano, o método, o sistema. O cara teve uma nova revelação e isso aí virou... Da onde? Eu acho que só pra gente esclarecer algumas coisas, pra gente dar continuidade pra conversa, que algumas pessoas podem imaginar o avivamento de uma maneira e outras de outra maneira. Porque avivamento, a própria palavra tem um significado amplo na sua aplicação, porque se aplica em vários contextos e pode ser aplicado em vários contextos. Por exemplo, um avivamento pessoal. A gente pega uma pessoa que, na sua vida particular, da sua vida individual, ela está vivendo um renovo de Deus. Isso pode ser classificado no avivamento. Claro que mas pode. O que a gente está querendo trazer hoje é mais avivamento do ponto de vista daquela visitação de Deus sobre uma comunidade ou uma cidade. Sim. E que, como o pastor Valdir falou, dado o exemplo bíblico e tanto histórico, parece ser uma coisa que tem começo, mesmo que nós não consigamos definir muito bem, mas tem um começo e tem um fim, mesmo que nós não consigamos definir muito bem. Então essa visitação mais extraordinária, que foge da ordem comum, é uma coisa pela qual nós buscamos e quando se fala em avivamento se vincula mais a essa experiência do que o renovo pessoal. Esse renovo pessoal é um renovo que, entre aspas, pode ser provocado com oração, com leitura da palavra, com vida em comunidade. Uma pessoa que pratica essas disciplinas espirituais, ela vai colher uma vida espiritual mais fervorosa. Mais intensa, né? Mais intensa, que por sua vez vai provocar uma transformação ou um processo de transformação. O meu questionamento, Henrique, é justamente essa experiência pessoal se transformar meio num método de uma doutrina, entendeu? Meio assim num sistema. Mas não é, isso é teu pessoal. É o que aconteceu contigo, uma experiência tua e que é maravilhosa. E não tem problema até testemunhar sobre isso. Não tem problema tu compartilhar a tua experiência. Mas algum ponto tu quer definir que isso é o avivamento para todos. Ou para tua comunidade. Todos têm que passar por essa experiência, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar confusão. Assim, eu hoje, como assim pastor aqui na congregação, junto com os outros pastores, eu tenho um desejo, um anseio dentro de mim de que a congregação viva um avivamento, desfrute de um avivamento e viva a avivada. Eu não quero um momento, entendeu? Eu não quero um momento. Cada um pode ter seu momento, ter sua experiência pessoal com o Senhor, mas em visão pastoral nós queremos uma congregação avivada de fato, que o resultado seja pessoas compungindo o coração e se convertendo. Pessoas que hoje estão desanimadas, sendo reavivadas para o ânimo de amar a Deus e de amar o seu semelhante, amar o seu próximo, amar a Deus, ao ponto de querer estar com Ele. Que avivamento é esse que nós ficamos tão cheios de euforia, de emoção e de prazeres naturais e nós nesse meio nem lembramos do Cristo? Nem lembramos de Jesus e da sua volta e do seu retorno e de seu reino de justiça. Porque nós ficamos, parece, confortáveis, porque nós estamos vivendo um mover do Espírito. Mas às vezes isso é muito limitado à pessoa. Entendeu? E nós temos que ter esse cuidado. É mesmo a um ministério. Gente, eu não sei como vocês pensam, mas assim, como a palavra não passa. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Ele está dizendo, ela é eterna, ela é imutável, entendeu? Ela é infalível, ela dura para sempre. Então aí eu me asseguro de um avivamento sobre esta base sólida.
a palavra. E, Daí pastor, não é um momento, né? Não é uma coisa pessoal. Isso aqui é para todos. Eu entendo, enquanto manifestações, assim, há um risco de a gente querer transformar, né, num padrão, ou padronizar isso, né, definindo isso é avivamento. Né? Por quê? Porque o Espírito, ele ora se manifesta de uma forma, ora se manifesta de outra forma. Né? Não está sob nosso controle dizer como o Espírito tem que se mover e quando ele tem que se mover. Agora, quanto, né, eu falo agora desse avivamento, né, da manifestação da glória de Deus que está para além da estrutura igreja, que afeta a sociedade, que eu acredito que esse tipo de avivamento que tu fez menção, né, Henrique, há pouco tempo aí, esse avivamento que afeta, né, todo o aspecto da nossa sociedade, né, a gente percebe que tem, sim, né, uma tendência a não perdurar muito tempo, entende? Mas, inevitavelmente, né, nesse aspecto para a igreja, e que eu chamaria talvez daquilo que eu até ministrei domingo passado, né, sobre verdadeira espiritualidade, onde há marcas distintivas que podem, pastor, assim, cooperar para que isso que o senhor comentou sobre uma igreja, né, o senhor usou um termo avivada, né, essas marcas distintivas que são a própria leitura da palavra, né, a própria oração, né? Porque isso, eu acredito que se esses exercícios espirituais, né, na parte da igreja houver disciplina, aplicação nisso, isso vai produzir despertamento espiritual. Isso vai conduzir a pessoa a uma verdadeira espiritualidade. Né? Então a pessoa ela não precisará de uma manifestação específica para se mover. Ela se alimenta do Senhor, ela confia no Senhor e ela simplesmente descansa sem precisar de um padrão específico, né, para se mover. Essa palavra descanso é maravilhosa. Não, mas maravilhosa. Eu acho Descanso que as disciplinas espirituais sejam praticadas de forma pessoal, ou seja, praticada pela comunidade, vai manter a igreja sempre com um fervor espiritual, mesmo que às vezes seja mais ou menos intensificado. Tá? Então, se a gente faz culto com regularidade, se a nossa intenção é glorificar a Cristo, se tem oração com regularidade, comunitariamente ou individualmente, se tem desejo por abençoar a cidade, a gente tem uma igreja ali que se mantém avivada nesse sentido de que centraliza o Cristo por meio do poder do Espírito e quer ver uma vida que manifeste, que sinalize o reino de Deus aqui neste tempo e no local onde que nós estamos. Mas me parece também que existem momentos históricos em que Deus ele intensifica a presença manifesta dele num povo. Sim. E que às vezes não depende de uma igreja, de uma denominação, às vezes pode ser numa cidade específica. E essa manifestação mais atípica, ela não vai durar para sempre, evidentemente, mas ela deixa repercussões positivas naquela igreja, naquela cidade, e faz inclusive que aquela mesma igreja busque de novo por essa visitação. E o que é interessante é que nesta busca por essa visitação extraordinária, ela também se mantém avivada. Sim. Ela se mantém. Então, por isso que as disciplinas espirituais, elas são tanto marcas distintivas quanto provocadores. É tanto causa e efeito, porque avivamento e oração, avivamento e leitura da palavra, avivamento e culto, avivamento e cânticos, são tanto causa e efeito no sentido de que são fatores que se retroalimentam. O avivamento alimenta uma igreja que quer orar, e aí, conforme vai orando, vai alimentando essa questão de a igreja ser uma igreja avivada, né? Mas, assim, só pra gente prosseguir na conversa, aí a gente vai entrando mais, a gente já tá desde o começo falando sobre definir o avivamento e tudo mais, e a gente tem vários relatos históricos de reavivamentos, mas é interessante saber que quando tu vai estudar a história da igreja, nem todos os cristãos consideram aquilo que a gente considerou um avivamento. Isso é interessante. Por quê? Eu acho que é normal. Porque em todo avivamento, Deus usa pessoas, essas pessoas são E nem todos os resultados, e nem tudo que está vinculado àquele avivamento é uma coisa santa.
Porque é normal, nós somos pecadores. Sim. Então sempre vai ter um ou outro resultado que é imperfeito. Então é bom que nós olhemos para esses avivamentos históricos para a gente ser inspirado, para a gente aprender com os acertos, com os erros. Mas para mim, como o pastor já citou, Atos 2 é o evento fundamental para que nós aprendamos e nos inspiramos e queiramos o avivamento. E em Atos 2 a gente tem aqui uma questão bem interessante para que nós esclareçamos o que é avivamento, seja em termos de um evento extraordinário, seja em termos de um renovo espiritual individual, ou seja em termos de uma vida fervorosa comunitária. É que é tanto avivamento para poder, porque o povo recebeu o Espírito Santo ali para testemunhar, para pregar o Evangelho, as línguas diferentes para mostrar que agora a igreja ela vai se expandir por o mundo todo e pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as tribos, a todas as raças, porque o Evangelho pode e deve ser pregado e traduzido em qualquer cultura, em qualquer idioma. Isso é fantástico. É a manifestação das línguas até para quebrar as tradições, né? A manifestação das línguas ali para quebrar as tradições judaicas, que tinha aquele orgulho, parece que a salvação é só para eles. É só para os judeus. Eles monopolizaram a salvação. E ali então o reino do Messias vai se estendendo pelo grupo de judeus, os primeiros que recebem o Espírito Santo são basicamente judeus, mas judeus que entenderam que a vocação de Israel é ser uma bênção para todas as nações. Isso é interessantíssimo. Mas, além disso, o que eles falavam em línguas estranhas eram maravilhas a respeito de Deus. Então a gente tem dois movimentos aqui. Um movimento de poder em relação às pessoas para provocar ou para pregar o Evangelho e provocar o arrependimento, o Evangelho do Reino de Deus, mas ao mesmo tempo tem um movimento em relação a Deus de maravilhamento. Então eu percebo o avivamento tanto nesse ímpeto para pregar, quanto aquele desejo do salmista de ter a Deus. É tanto uma busca pela face de Deus, e não desvinculado disso uma busca por pregar o Evangelho do Reino de Deus. Não associando diretamente, mas dá para fazer um paralelo a Jesus dizendo assim, é necessário os milagres para que o povo creia. É necessário, tem coisas que a gente não consegue definir da parte de Deus, para que a misericórdia dele se estenda sobre nós e nós possamos absorvê-la. Deus tem os seus métodos peculiares, é dele. E às vezes nós, na nossa limitação que nós temos, nosso entendimento extremamente limitado, a gente quer afirmar coisas que nem domina a respeito do Criador. Quem somos nós para entender a mente de Deus? Só o Espírito Santo prescruta a mente de Deus. Então eu tenho esse temor, né, de definir coisas que eu não domino, né? Então não, é isso, né? Ou é isso aqui. Sim. Pelo amor de Deus. E quando Jesus diz, olha, é necessário os milagres para que o povo creia, o que ele estava querendo dizer, o que ele estava falando, o que ele estava sinalizando, né? Então a mesma coisa assim, o Pentecostes, poderia ter vindo o Espírito Santo sem ter nenhuma manifestação? Poderia ter descido? Claro que poderia. Mas Deus, ele é muito misericordioso, bondoso, generoso e é a fonte extrema da sabedoria, Deus. Ele sabe como fazer as coisas ao ponto de nós entendê-las. E aí isso é fato. Deus quer que nós entendamos. Pode ver Jesus falava por parábolas, nem os discípulos entendiam muitas vezes. Depois, à parte, eles perguntavam, me explica isso. E Jesus explicava tudo de forma para eles, o que é a vontade de Deus? Que entendamos o que Deus está fazendo, o que está falando. Deus quer que a gente entenda as coisas. Então Deus usa os seus meios. Então houve essa manifestação, as manifestações ainda existem. O poder de Deus é lógico, não podemos assim, não, nós vamos aqui sentar e vamos ler as escrituras o dia todo e vamos ficar aqui engessadinho, né? E todos, não, pode acontecer. Porque eu me lembro do apóstolo Pedro, na questão de Cornélio. Deus faz um projeto incrível para salvar Cornélio, cara. Né? Designa anjo, é um negócio incrível. E servos, né? E Cornélio, Deus manda, fala com Cornélio, não, meu Deus, coisa linda. Mas Pedro estava orando no terraço da casa dele, né? E a Bíblia diz, essa minha aqui não menciona, mas diz que ele teve um momento incrível. Ele estava em um momento incrível. De êxtase. Sim, um êxtase. Não sei qual que é a tradução. E Deus podia fazer de outra forma, sem aquela visão? Claro que podia, cara. Sim. Mas Deus preferiu descer um lençol na frente dele, com os animais, para que ele entendesse.
Não me diz imundo que eu criei. Mas assim, Deus podia só alterar a mente dele. Não, mas Deus prepara um lençol, desce com os animais, olha, para te entender. Entendeu? Porque vai vir um cara aqui, 2 pessoas te chamando para te atender um gentil. Não, tá louco, né? Eles não comam coisa imunda. Então é isso que eu quero dizer. Então às vezes acontece assim. Vamos pegar, por exemplo, a fase Benihim. Não sei o que. Vou dizer que Deus não estava no negócio? Eu vou dizer que aquilo ali era maligno? Tá onde? Ou que, mas foi um momento, foi uma fase Benihim. Quantas pessoas encontraram Jesus? Quantas pessoas foram renovadas? Quantas pessoas tiveram um momento incrível com Deus, cara? Pela fase Benihim. Ora, se passou? Passou. Por que nós não... Eu queria dizer assim, cara, nós temos que ficar na palavra. Lembra uma coisa que eu falo sempre? Se tu entra em Gênesis e vai sair no Apocalipse, entre com Jesus e sai com Jesus. A palavra. Aí tu está seguro. Nesse trajeto, o que pode acontecer? Muitas coisas. Mas Jesus está junto. Então não haverá engano, nem trapaça. E nem será iludido pelas tuas próprias emoções ou pelo teu intelecto. Porque Jesus está no controle. Então, é isso que eu vejo. Não pode perder o foco da palavra, da doutrina bíblica, dos mandamentos do Senhor. Sabe, tu não pode se deixar levar pelo êxtase. Houve um êxtase. Deus revela algo para Pedro. E tem todo um plano, um projeto. Tu tem que descobrir, tem que saber o que Deus está falando, sabe? Porque senão fica essa... Gente, vocês sabem, nós vivemos um momento aqui. Hoje eu ainda falava com uma pessoa. Estava falando algumas coisas e estava dizendo assim, cara, graças a Deus, assim, eu não sei aonde eu podia chegar dentro daquele padrão que eu estava seguindo. Estava seguindo um padrão e eu poderia ter, sei lá, avançado, né, muito dentro daquele padrão. Mas, ao dizer que eu teria avançado, eu já estou definindo o que eu ia fazer, tudo errado. Eu avançaria. E Cristo não. O meu nome seria conhecido. O MAC, entendeu? Em Canudos tem uma igreja que está, no ditado popular, bombando. Meu Deus! E o Cristo? E o Evangelho? Claro. O pastor, é que essa desassociação que se faz entre palavra e poder é um dos grandes erros que parte da igreja comete. Eu digo parte porque nem todas pensam dessa forma. Aqueles que acham que se você voltar-se para as Escrituras, você vai se engessar e voltar para as Escrituras é negar o poder. A própria palavra, Jesus diz que é espírito e vida. Sim. Entende? Todo poder, autoridade emana, porque, cara, a palavra de Deus não é esse conjunto de folhas escritas, não, é a palavra de Deus. Viva, né? É a palavra viva de Deus. Inspirada pelo Espírito. Inspirado pelo Espírito. E foi citado o livro de Atos, que é livro que contém mais manifestações ao ponto de ser chamado, né, alguns pensam, né, eu tenho como nomenclatura, né, o livro do Atos do Espírito. Atos do Espírito. Entende? Mas é interessante, né, esse aspecto ali que você não vai ver, né, por exemplo, né, Pedro, né, os discípulos ali, né, aos quais, por meio deles, o Espírito operou, né, manifestações maravilhosas, né, enfermos eram curados, né, aquele coxo do templo da Porta Formosa, né, paralítico, né, recebeu um milagre. Mas né. Pedro, né? Não, fui não, eu, né? É que assim, pastor... Não tem nada a ver comigo isso aqui. Aí que tá, sabe, para eles não era novidade o que estava acontecendo, porque sim, Jesus está vivo, né, o seu nome é poderoso, a autoridade no seu nome, né, a igreja de Atos era uma igreja que era dirigida pelo Espírito, de tal forma, né, que até mesmo em juízo, como Ananias e Safira, né, naquela ocasião lá, provou-se, né, de que a igreja ela não poderia brincar com aquilo que é do Espírito, mentir ao Espírito, né? Vem Paulo, depois na sequência, né, a qual a Bíblia vai fazer menções que os próprios aventais e lenços dele, no caso, né, ao serem postos sobre enfermos, eram curados, possessos, eram libertos, entende? Mas a gente não vê os discípulos e depois o apóstolo Paulo transformando alguma manifestação daquilo em uma doutrina.
Não via. Claro. Então, e outro detalhe importante é que não era dado ênfase nisso, mas havia um fluir, eu digo natural, mas sobrenatural do Espírito, aonde as pessoas eram curadas, né? As pessoas possessas eram libertas, né? Havia um poder do Espírito, no caso, que, né, legitimava aquilo que a igreja proclamava. Tu tava né? falando um negócio, eu lembrei agora, não esqueço. Quem relatou isso foi Lucas. O fato aconteceu com o Paulo. Exato. E vocês viram nas escrituras, nas cartas, nas epístolas, algum relato desses milagres e manifestações? Não viram. Entendeu? O Paulo não... Isso que eu acho interessante. Entendeu? Hoje, qual é o problema que nós temos hoje? Principalmente nas lideranças midiáticas. Cara, qualquer um milagrezinho, pum! E aquele milagre nem deu sabe, na sua totalidade plena, como de Jesus. O cara tá 38 anos aqui, levanta, pega a tua cama e vai andando. Na hora. Negócio extraordinário. Hoje, eles instigam uma pessoa a dar o testemunho, e vocês sabem disso. Eu não tô falando coisa, bobagem aqui. Tem quantas imagens eu já vi. E eu já ouvi as pessoas com a cabeça baixa, buscando argumento para o testemunho. Porque não é um testemunho verídico, claro, específico, sabe? Que tu, puxa vida. Eu não estou dizendo que não tenha. Meu Deus, Deus me livre. Não tem coisa extraordinária. Mas essa é a questão. Essa é a questão. Talvez não aconteça mais milagres, porque a gente não sabe dar a conotação certa para o milagre. A gente não sabe. E é tão perigoso porque o milagre, o poder, a manifestação, a unção vai para o ego do homem. Vai para a autopromoção do homem. Avivamento é buscar a Deus. É buscar a Deus. Esse é o ponto, pastor. A gente busca a Deus, independente se Deus vai ou não vai fazer. Que é a face de Deus, né? Só que exatamente, ou como se diz, né, a face e não as mãos de Deus primeiramente, né? Só que nós falamos da palavra, da oração, né? Mas quando há esse despertamento, haverá também uma busca pelos dons do Espírito. Isso, haverá dentro daquela consciência do propósito dos dons, ao qual a gente já comentou outras vezes, no caso, que não é para exibição, mas é para manifestação de Cristo, Valdir, da sua verdade. Olha só, Valdir, falando sobre dons, por exemplo, assim, o que hoje tramita em meu coração? Cara, um desejo ardente de ver as pessoas curadas. E, é diferente de anos atrás. Entendeu? Eu sinto, e eu tenho a definição que é diferente em mim, a vontade. Porque eu me compunjo, quer dizer, é uma coisa solidária. É uma empatia pelo que está sofrendo. Jesus, eu quero muito isso. Entendeu? Jesus, antes de curar alguém, o texto narra, o evangelista fala que Jesus se encheu de compaixão. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Então isso é um sinal do reino de Deus. E eu acho interessante dentro dessa linha aí que durante todo o relato bíblico e do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vê Deus agindo e os homens distorcendo a ação de Deus ou usando ou reagindo a ela de uma maneira inadequada. Isso nos mostra, primeiro, que o homem é pecador. Isso revela e comprova a doutrina do pecado original, de que todos nós nascemos propensos a falhar, a pecar, a tornar profano o santo. E mesmo assim Deus continua agindo. Então, quem deu os dons para a igreja de Corinto foi Deus. E o apóstolo Paulo nunca disse que não foi Deus. É muito claro em Efésios, né? Mas por que a má administração dos dons estava ligado com o orgulho, estava ligado com a soberba, com a autopromoção? Então, isso faz que nós olhemos para momentos da história e nós olhemos para eles e não queiramos repetir no sentido de que, eu desejo isso, Deus. Não, eu desejo a Deus. Porque em todo lugar, o pastor comentou do Benny Hinn, mas vamos falar de uma figura mais unânime, que é Jonathan Edwards. Maravilhoso o que Deus fez nos Estados Unidos através de Jonathan Edwards no século XVIII. É uma coisa espetacular, extraordinária. Mas o Jonathan Edwards era dono de escravos. Então, a gente vai aprovar porque ele foi um avivalista? Não. A gente vai ver que um ser humano ele pode ter tanto virtude como defeito.
Isso faz que nós não isolemos um momento, uma igreja, um período histórico e digamos, isso é. Não. A gente quer a Deus. Então vai ter momentos em que Deus... Bom, a história do Êxodo ali, Deus se manifestava o tempo todo. Sim. Mas o povo reagia de uma maneira inadequada. Não quer dizer que Deus não estava se manifestando. Deus estava. Mas mesmo assim, em virtude do orgulho do coração... Então tu pode ter momentos em que Deus curou muitas pessoas. E Ele que curou. Mas o pastor, aquele que estava à frente, aquele que era o referencial daquele movimento, pega aquilo para ele. Mas não quer dizer que Deus não fez. Sim, quer dizer que o homem é pecador. Exato. Então eu acho que isso é interessante que nós aquela coisa que a gente sempre fala, rouba a glória, né? Não rouba a glória. Rouba a glória, pega para ele. Sim. Então, e se promove em cima daquilo ali. Eles, na verdade, a gente vive uma realidade, não é de agora, né? Mas é essa instrumentalização da fé. Isso. Né? Onde eles também instrumentalizam os dons, né? Com um objetivo, né? Eles usam os dons, né? do Espírito para benefício próprio. Tu falou algo que é interessante, né? O dom, ele é real, ele opera. No caso, se é o dom de cura, no caso, né, alguém vai ser curado. Só que o homem mal intencionado que instrumentaliza o dom, ele não vai usar aquele milagre para glorificar Jesus. Vai pegar pra ele, né? Ele vai usar aquilo exatamente para atingir algum objetivo, inclusive usar o próprio dom. E no pior dos casos, querer usar Deus para atingir seus próprios objetivos. Deus como meio para atingir seus próprios objetivos, no caso. Né? Deixa eu fazer uma colocação. A gente vai vindo assim. Eu não sei o que vocês pensam sobre, por exemplo, assim, vamos tirar um testemunho para que aumente a fé das pessoas. Ou para que as pessoas desenvolvam fé a respeito de um testemunho. Aí eu vou entender biblicamente que a fé... Principalmente, isso é um ponto um pouco delicado de falar, mas a fé para a salvação eu tenho plena certeza, né? E é bíblico, e a gente não abre mão disso, que a fé para a salvação é dada por Deus. Assim como o Espírito Santo vem com uma das missões, entre tantas, convencer o pecador. Né? E a fé vem por meio da pregação. Então, é um processo extremamente divino. A fé que uma vez vos foi dada, né? Então, a fé vem... Aí tá, então, eu vou tirar um testemunho para que a pessoa desenvolva fé. O testemunho vai permitir ou vai condicioná-la a ter fé, se a fé vem de Deus? Então, como é que funciona isso? Será que isso não é um tipo de jogada? Eu acho que como tudo, seguindo já a linha de que nós estamos tratando aqui o assunto, né, de que em meio às manifestações santas existe profanação. Isso acontece na história toda. E Deus permite, como permitiu a Corinto. Ele deu os dons e permitiu a atuação dos dons. Então, mas como é que Deus permite? Permite porque Ele quer. O vento sopra para onde... Não tem como nós dizer o que Deus vai fazer. Da onde vem, para onde vai, a gente não consegue conter. E Deus vai fazer... Deus usa o ímpio. Deus usa quem Ele quiser. E ponto final. Então, as pessoas... Às vezes um pastor pode tirar um testemunho com uma má motivação. O sujeito que deu o testemunho talvez tenha dado, talvez a partir de uma perspectiva equivocada, mas mesmo assim, o Espírito Santo pega aquilo e pode transformar como um instrumento de fé na vida de alguém. Agora a gente tem que se perguntar, nós que estamos administrando, talvez essa questão de tirar um testemunho ao outro, qual que é a nossa motivação? O quanto o testemunho vai tomar espaço da pregação do Evangelho? Né? Ou quanto aquele que está testemunhando tem consciência de que ele foi curado por Cristo em virtude da graça, em virtude do favor de Deus. Então, eu acho que é uma prática que ela vai ser bem-vinda conforme a gente vai administrando bem ela. Pode ser mal administrado e bem administrado. Eu acho que o sentimento e a motivação do coração. E o testemunho ele não só serve para provocar fé, mas eu acho que antes disso ele serve para glorificar Deus. Glorificar Deus, isso só que o problema é que normalmente ele não serve para glorificar Deus. Isso o detalhe que, tipo assim, a fonte que gera fé é a palavra. Por quê? Porque ela diz isso, né? Romanos 10, 17. Ponto. Agora, eu acredito que um testemunho ele pode, no caso, acrescentar. Acrescentar, isso. Pode acrescentar, talvez é o termo mais correto, não gerar, mas acrescentar. Claro, despertar. Exato, né? Então, por quê? Porque até o líder pode ser mal intencionado, né? Mas se quem está ouvindo o testemunho, no caso, né, dê crédito a Deus, amém? Sim. Entende? Porque em hipótese alguma a gente pode, né, por causa, né, dos maus,
né, daqueles que não são bem intencionados, no caso, né, radicalizar e fechar a porta para isso. Tu sabe que tu tá falando uma coisa que às vezes a gente tem que equilibrar, né, Valdir? Exato. Porque às vezes a gente pode se deixar, se levar pelo excesso de zelo e Sim. acabar cometendo um erro, né? Exato. Tu protege um lado, mas desprotege o outro. Exato. Né? Então eu disse, meu Deus, eu preciso me policiar, porque às vezes parece que a gente quer ser, que nem nós já falamos sobre a questão, né, de dinheiro na igreja, de provisão financeira, né, no ministério. A gente já presenciou tanto escândalo, tanta coisa terrível, coisa nojenta até, né, que a gente se retrai em uma coisa que é bíblica, né, que faz parte, é divino, constituído por Deus, e às vezes a gente tem um excesso de cuidado e acaba talvez não explicando, incentivando e motivando os irmãos a serem generosos, por exemplo, né? A se inserir de fato no projeto, na comunidade onde ele está, né? Nessa parte da igreja onde o Senhor o colocou. Né? Então, às vezes também, por exemplo, assim, pegar o meu caso, eu já fiquei tão decepcionado ouvindo testemunhos por ver que o testemunho realmente não é legítimo, e também porque eu percebi que a pessoa, o líder, está se promovendo. Agora eu não posso, né? Agora, meu Deus. Generalizar, né? Isso, porque se uma coisa ela é usada de forma distorcida ou equivocada, não quer dizer que aquela coisa deixe de ser legítima. Exato. Porque senão a gente pode usar o mesmo argumento para a Bíblia, né? A Bíblia, a própria palavra de Deus, ela é usada a vida toda por pessoas, por denominações, por linhas doutrinárias, de uma forma equivocada. Mas não quer dizer que a gente vai abrir mão da Bíblia. Né? Então, os dons do Espírito, por exemplo, o dom de língua estranha, talvez seja um dom que as pessoas usem de forma muito equivocada, ou talvez algumas pessoas performem o dom mesmo não tendo, mas não quer dizer que ele não exista. Não quer dizer que Deus não atua através desse dom, ou não quer dizer que o Espírito Santo não distribua ele ainda, né? E não quer dizer que ele tenha perdido o propósito e a sua validade e a sua utilidade e deixe de ser um meio pelo qual o Espírito Santo age na vida da igreja, na vida do crente e tal. Então não é porque alguma coisa é distorcida, é usada de forma equivocada, é mal administrada, isso tem a ver com o pecado do homem. Sim. E não com o dom que vem do Espírito. Exatamente, bem entendido isso aí, até porque assim, de experiência própria, né? Então, vocês que andam comigo mais, né, tempo já, e eu fico a raciocinar, né? Eu trago a minha consciência, por exemplo, quando o Espírito, quando o dom aflorava em línguas, né? E tu intensificava porque o que eu intensificava o dom? De que forma? Usando um tom alto de voz, para que todos ouvissem as línguas estranhas. Mas lá no fundo tem uma coisa muito má, que é autopromoção. Como? Eu sou cheio de Espírito. Eu sou espiritual. Olha aqui para mim. Olha os dons fluindo sobre mim. Cara, isso não pode. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, fique quieto. Entendeu? Cale-se e fale só contigo, tu e Deus. Se não houver interpretação. Se não houver interpretação, porque ele já viu, o apóstolo Paulo era muito espiritual, ele viu que isso gerava uma soberba. Um tipo de orgulho nojento. Tu imagina tu te autopromover falando em língua estranha. Mostrando que tu é um homem ou uma mulher espiritual. Que tu é espiritual. Isso é nojento. Por que acontecia esse problema na igreja de Coríntios? Esse é um problema sério. E o que o apóstolo Paulo veio dizendo? O que o apóstolo Paulo observou para dizer que eles eram carnais? Um dos motivos foi as facções. As facções. Né? Aquela coisa... Eu sou de um, outro é de outro, aquela coisa toda. E é justamente, tu tá cheio, falando em línguas e fervoroso, espiritual, e tu pode ter um coração faccioso. Sim. Tu pode ter um coração idólatra. Tu pode ter um coração até malicioso. Certamente, se tu falar em língua estranha, em público, tu vai falar em tom alto, para talvez remediar. Talvez assim, disfarçar aquilo que tem no teu coração. Tá fazendo mau uso dos dons. Não estou generalizando, sabe, Pastor Valdir, Henrique? Mas eu estou falando de uma experiência própria.
Eu nunca tive essa coisa assim de talvez ter um coração malicioso, impuro, aquela coisa toda. Deus sabe disso. Mas isso é tão... É sutil, É sutil, gente. Sutil. Claro que a gente tem que ter em mente Hoje uma eu coisa... disse, Valdir, hoje eu disse para uma pessoa, só pelo Espírito Santo tu olha para a luz e diz, essa luz não é verdadeira. Só pelo Espírito Santo, isso é verdade. entendeu? Então assim, nossa, porque se tu olhar para mim, Henrique, e eu falando em língua, cara, meu Deus, até com lá, como é que tu vai ver, cara? Não, olha só. Tá, cara, mas é isso. É isso. Tá, então eu vou olhar para a igreja de Coríntios e Paulo não diria assim, vocês são carnais. Sim. Cara, vocês falam em língua, vocês têm dom, vocês são incríveis. Mas no meio de vocês tem adultério terrível, tem facções, tem falsos apóstolos pregando heresia. É isso que ele viu. Então, assim, gente, como é sério esse assunto, né? Por isso, pastor, por isso que a gente volta ao ponto. Tudo isso acontece por causa de ignorância. Ignorância. Às vezes as pessoas se acham, tá chamando de ignorância aí. Não saber. A partir do momento que a gente não sabe algo, a gente é ignorante a certo assunto, aspecto, enfim. Por isso que a Bíblia é essa verdade que esclarece. Esclarece. Que esclarece. Traz luz, né? Traz luz. Isso aí. Então, a questão dos dons. Por isso que, talvez, toda a definição de avivamento, para algumas pessoas se resume em alguma experiência que ela teve, por exemplo, em um culto, e aí ela acaba criando até para ela um padrão de culto que ela julga bem bom, no caso, que é um culto avivado, mas é porque ela está reduzindo a espiritualidade dela a um culto de domingo, de quarta ou de sábado, Um pastor que ela gosta de ouvir, uma música que ela gosta de ouvir. Exatamente. Agora, por exemplo, ela vai dizer, não, mas não é, por exemplo, um culto, é os dons, então, que definem minha espiritualidade. Ela vai estar equivocada, porque também os dons, apesar de fazerem parte da nossa espiritualidade, não são eles que definem a nossa verdadeira espiritualidade. Sim. Aí a gente já viveu, alguns tempos onde a igreja, até hoje, existe muitos projetos que departamento da igreja, que se bobear, estão se chocando um com o outro de tanto que tem. Tanto departamento. Daí a gente vai dizer assim, não, é porque a gente tem bastante departamento, bastante projeto, nós somos uma igreja avivada. É um equívoco também. Claro. Porque não são as muitas atividades e obras que definem a nossa verdadeira espiritualidade. O senhor falou de dons, se referindo à igreja de Corinto. Era uma igreja que, segundo nos consta ali, ela tinha todos os dons. Mas tinha, em vez, por exemplo, de demonstrar uma verdadeira espiritualidade, então, se fosse os dons que definissem, ela não ia consentir com isso que ela consentia, falsas doutrinas, no caso, impurezas, dissensões, facções que existiam ali, no caso, E se a igreja, então, fosse uma igreja que teria a sua espiritualidade, a verdadeira espiritualidade definida por obras, a igreja de Éfeso, então, seria essa igreja. Porque consta ali que é uma igreja operosa em obras, no caso, Mas na verdade, agora, pegando o gancho do Valdir de novo, por exemplo, assim, olhando a modo grosso modo. Grosso modo. A visita de Jesus na casa de Marta e Maria. A Marta era avivada. Olhando assim, que mulher ágil, que mulher prestativa, meu Deus, olha só, mulher inteligente, mulher hábil em tudo, tá ali de amor servindo o Senhor. Jesus não falou isso. A melhor parte, a escolha correta e certa quem fez foi Maria. Então, mas ele ignorou o serviço? Não ignorou. Ele está falando de prioridade. Ele está falando de a melhor parte. Qual que é a melhor parte? A espiritual. É espiritual, ele está dizendo isso. Comunhão com Deus, É a comunhão com Deus, é a busca pelo espiritual. Ele não está negando o trabalho de Marta, que é importante. Exato. Mas se ele tomar o lugar da prioridade, se nós, seres humanos, buscar só o material, o serviço, o fazer, cara, e nós somos um louco lá que Jesus disse que construiu celeiros, plantou mais e... Agora, entendeu? Ele só fez isso. Isso. Aí, é por isso que eu estou dizendo aqui, Marta, uma coisa só. Parte daqui. O espiritual primeiro. Tu tem que entender isso. Não é para negar o serviço de forma nenhuma. Que nem tu tá falando. Temos 20 departamentos. Se nós ficar só nisso aí, nós estamos pautada a derrota. Entendeu? Mas é o espiritual que rege isso. É o espiritual que administra os departamentos. Pode tê-los, mas eles não são a prioridade. Claro. Eu acho que
vocês estão colocando, o pastor Valdir colocou ali, os dons fazem parte do avivamento? Os dons fazem parte. As obras sociais, a atuação, a responsabilidade social faz parte, mas não é o todo, né? Exato. Então, ter só uma parte não quer dizer que tu tem o todo. E às vezes, essas partes não são nem as essenciais. Porque daí tudo, acho que tudo se explica ou encontra um desfecho naquilo que Jesus deu como exemplo naquele dia. Virou alguns dizendo, olha, em teu nome a gente não curou, a gente não expulsou demônio, muitas pessoas não foram curadas em teu nome. Então ali tá relatando um ativismo e além do ativismo está relatando manifestações sobrenaturais que ocorreram por meio de pessoas. Mas Jesus dizia que não, Jesus para trás, tipo assim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço, né? Nunca vos conheci. Então assim, apartem-se de mim. Vocês que praticam iniquidade, eu nunca vos conheci. E ali, como eu já falou em outro podcast, o conhecer é uma intimidade com Deus, né? Então, assim, até o pastor Valdir estava pregando sábado, ele citou alguns salmos e para mim a figura de Davi é a figura de uma pessoa avivada. Porque ele não era perfeito, ele era pecador, ele tinha suas debilidades, mas para mim, eu defini, para minha experiência, para minha perspectiva de como encarar o avivamento, 3 palavras que me ajudam a tornar claro para mim o que significa ser avivado. Seja em termos históricos, seja em termos pessoais, seja em termos comunitários. Avivamento vai gerar pessoas quebrantadas, corações quebrantados. Não tem. Pessoas que amam a Deus e que têm o temor do Senhor. Quebrantamento, amor e temor. Não tem, né? Porque por mais que as pessoas possam errar, por mais que nós possamos fazer má administração dos dons, quando você tem um coração quebrantado, tu volta, tu se arrepende, tu volta. E porque a tua vida gira em torno de buscar a face de Deus. Assim, minha alma desfalece. Henrique, a questão de voltar de novo a Marta, né, e Maria. Depois a Marta deu uma janta, vê que ela tinha... Mas o que Maria fez, cara? Quebrou um vidro de alabastro e ungiu Jesus. A diferença, cara, nessa janta que Marta estava fazendo. A Maria veio com uma outra atitude que demonstra um coração avivado. Mas se nós olhar humanamente, a avivada era Marta. Por isso que nós não podemos nos enganar pelo fazer. Entendeu? O movimento somente. Meu Deus, eu não estou desfazendo isso. Porque eu mesmo sempre fui ativo. Você sabe disso. Né? Mas eu entendo isso. Cara, que a prioridade, o primeiro, o mais importante, é a Maria e não Marta. Agora, depois de Maria, vem a Marta. E aí é bênção. Porque o entendimento, a compreensão e as atitudes de Maria certamente vão reger de forma espiritual as atitudes de Marta. E aí tudo será para a glória do Senhor. Sim. Entendeu? Então, essa questão aí, claro, houve aquele questionamento, esse perfume, né? Enfim, poderia ser vendido, mas isso é uma coisa né? Como existe hoje, cara. Entende? Infelizmente, os interesses próprios vai resultar nisso. Não, para que desperdiçar? Mas, na verdade, não é verdade. Não era interesse de dar aos pobres, sim, era um coração mau, ganancioso, né? Ladrão. Entende? Então hoje é a mesma coisa, cara. Vamos fazer um grande movimento de avivamento, mas o coração é sincero, cara. É verdade, isso está no coração. É um avivamento para a glória de Deus, onde sim o nosso foco principal é divulgar o evangelho. É que as pessoas conheçam Jesus. Ou conheço uma organização, uma instituição, ou um trabalho que eu estou exercendo e eu vou ter visibilidade por ele. Pelo amor de Deus. Entende? Então eu acho, cara, que o avivamento é muito importante, sei que o Henrique colocou, cara, de um coração quebrantado, um coração temeroso, um coração obediente, um coração que tem prazer em Deus. Exato. Né? Prazer em Deus, né? Exato. Cara, isso Sim. Não tem. E é nesse aspecto, né, que essas expressões de Davi no caso, né, reverberam até os nossos ouvidos, né, hoje, assim, sabe? Porque tu lê os salmos ali, e aí, eu não sei quanto a vocês, né, mas muitas vezes me peguei pensando, Senhor, quando eu vou ter um coração como
o coração de Davi nesse aspecto. Exatamente. Dá vergonha, né, Ludi? É porque a gente vê o Davi desejando Deus independente às circunstâncias, né? Citei domingo o Salmo 63, poxa, ele está no deserto, ele está como fugitivo, e ali ele almeja, ele deseja ardentemente a presença de Deus, ele tem fome, ele tem sede de Deus, e parece que isso assim, essa questão vai se perdendo, porque a gente formou uma ideia de que é normal a gente, né, com o passar dos anos de fé, perder esse primeiro amor, né? A gente usa até essa expressão, né? No início é maravilhoso, é a fase do primeiro amor. Como se fosse uma coisa que tivesse que passar, né? Sim, isso fica nosso encargo. Nós que criamos essa ideia da fase do primeiro amor. Isso é nomenclatura nossa. Perguntamos para Deus se Deus ele estabeleceu, né, um início. Então, no início vocês vão me amar de todo o coração, mas depois vocês vão esfriar, vocês vão amornar. Não, nós é que criamos isso, sabe? Nós criamos essa ideia de que é normal amar Deus nos primeiros passos da nossa fé e que, de passado o tempo, então, nós vamos caminhar para uma normalidade, né? Como se Deus mudasse. Deus não mudou. Ele continua nos amando, ele continua anelando comunhão conosco, porque a Bíblia nos mostra, né, que Deus se revela de uma forma pessoal, né? Ou seja, um Deus relacional, um Deus que está dizendo, ei, eu quero me relacionar com vocês. Isso. Eu me propus, e Deus fez absolutamente tudo para tornar possível isso. Por quê? Porque nós sabemos que a partir de nós, primeiro que não haveria nenhuma disposição, partindo do homem pecador, de se relacionar com Deus. Só havia culpa, vergonha e medo. Mas ele vem Ele vem. Apesar da sua grandeza, né, da sua transcendência, aí ele assume a nossa natureza, né, um caco de barro, né, a nossa forma, né, para se colocar ao nosso lado, né, para ser gente como a gente, né, é Deus vindo, assim, sabe? Então, é nesse aspecto que eu vejo, daí eu falo, né, para os irmãos que vão nos assistir, né, nós oramos para os irmãos, nós clamamos por nós, desperta-nos, né, mas nós não podemos fazer mais do que isso, porque nós não conseguimos despertar você, irmão, você, assim como nós, precisa ir às Escrituras, você como nós precisa ir à oração, por isso que eu digo, né, o sucesso, né, da nossa coletividade depende da nossa individualidade ali com o Senhor, do nosso momento a sós com Deus. Se nós formos bem-sucedidos a sós com Deus, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa vida comunitária com os irmãos. É ali no secreto que o ego é batido, é no secreto, né, que nós somos confrontados, que nós somos, né, modelados por Deus para podermos viver essa beleza da vida comunitária da igreja, né? Fora isso, não tem. Eu acho que isso é interessante porque tem essa tendência também das pessoas terceirizar a vida delas do ponto de vista de renovo, de avivamento, ou seja, terceirizar o avivamento pessoal delas para outra pessoa, que já é uma contradição. Sim. Mas aí a gente acaba indo contra a própria história da redenção, em que Deus promete, através do profeta, que ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, ou seja, não é sobre o subsacerdote, não é só sobre o profeta, não é só sobre o sacerdote, não é sobre uma tribo específica, não é só sobre uma etnia específica, é sobre toda a carne. Né? Então o Espírito Santo vai agir nos jovens, nos velhos, entendeu? O Espírito Santo está disponível sobre toda a carne. Deus fez a promessa. O profeta profetizou. Então, e essa profecia se cumpriu em Atos 2. Claro. O Espírito Santo se desce sobre todos. Sim. Todos falam em línguas estranhas como um sinal de que todos recebem a visitação do Espírito. Amém. Então, o jovem, o idoso, o pastor, o leigo, o diácono, o profeta, seja lá quem for, a criança, o adolescente, o homem, a mulher, o grego, o judeu, sobre todos está o Espírito Santo. Tem uma abordagem hermenêutica de um teólogo pentecostal, inclusive, ele diz que quando o véu se rasga do templo, não é que nós tenhamos acesso ao Santo dos Santos. Quer dizer que Deus não pertence só ao Santo dos Santos. Ele colocou o pé para fora do Santo dos Santos. Então o Espírito Santo está fluindo. E é isso que Jesus fala para Nicodemos. O Espírito Santo é como o vento. Ele sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, para onde vai. O Espírito Santo vem. E vem para nós também, para cada um de nós. Não está sendo mediado pelo pastor Remy, pelo pastor Valdir. Ele está sendo mediado pelo único pastor, soberano pastor.
Jesus. E é Ele que nos batiza com o Espírito Santo. E aqui eu tô olhando para 2 tabernáculos do Espírito, né? É isso? Três tabernáculos, que o Tiago tá ali, né? E nós somos, cara, nós somos esse Templos, local né? onde agora o Deus Altíssimo decidiu habitar. E é aqui que forma o avivamento. É aqui dentro. É aqui. Não é, eu não busco avivamento indo para algum lugar. Sempre aquela ideia, não vamos generalizar, não, claro. Mas eu não preciso ir a algum lugar específico para buscar avivamento. Sim. Entende? Porque aquele que aviva decidiu tabernacular em nós. Mas é por isso que eu comentei com você sobre o pastor que mencionou o irmão que fez um pedido, né, para uma viagem a Israel, fez um pedido e botou na mão do irmão, ó, põe no Muro das Lamentações, porque daí eu vou, não vai nada. Pode partir de um sentimento sincero, mas é completamente antibíblico, anti aquilo que Deus, a graça infindável daquilo que Deus fez, tá limitado a um lugar, fez e está fazendo por meio de Jesus. De nos aproximar de Deus, todos nós. Isso não é uma coisa nova do Novo Testamento. A gente tem no Antigo Testamento, Isaías, eu acho que tem um salmo também que vai falar alguma coisa parecida, de que Deus está habitando nos mais altos céus. Né? Sim. Né? Os céus não podem conter a Deus. Mas Ele também habita com o contrito de coração. Né? Então, assim, essa ideia do Deus que habita com aquele que tem um coração quebrantado, ou seja, por isso que quebrantamento é uma palavra que surge quando a gente fala de avivamento. Porque Deus está ali habitando. E é lógico que essa habitação ela permanece por toda a nossa vida cristã. Deus está habitando conosco. Mas às vezes essa habitação me parece fazer mais... Se faz mais intensa no sentido de manifestação, de sensibilidade. E é o que eu desejo. Então, por mais que Deus me tenha visitado a mim no passado... Eu não vou deixar que isso fique no passado, eu quero novas visitações. Exato. E no momento que elas terminarem, eu vou desejar novas. Sim. Então, assim, isso é importante. Esse coração quebrantado, ele sempre vai querer que nós sintamos, às vezes, de forma mais intensa, essa habitação que Deus já faz em nós. Então, isso é importante. Quando nós, cristãos, sabemos que por meio de Cristo, crendo e confiando em Cristo, nós somos colocados dentro de uma aliança, dentro de um povo, e nessa aliança e nesse povo o Espírito Santo habita, então eu não preciso mais fazer do pastor ou de qualquer outro irmão ou irmã o instrumento do meu avivamento. Pelo contrário, eu vou buscar avivamento, eu vou buscar despertamento para que eu possa servir melhor, para que eu possa estabelecer um vínculo melhor de relacionamento. Não é um avivamento individualista. Eu só quero aqui a minha intimidade. Não, quando a intimidade é verdadeira, ela transborda para a vida em comunidade. Ela transborda para melhores relacionamentos. Ela transborda para uma vida que evita a fofoca, evita a contenda, mas que busca o serviço, busca a solidariedade. Então, essa espiritualidade que nasce ali do secreto, digamos assim, nasce da intimidade com Deus, ela vai transbordar para a comunidade e ela vai ser completada. Isso é importante, ela é completada na comunidade. Por isso que é importante que nós tenhamos a nossa intimidade com Deus individual, pessoal, digamos assim, mas quando ela é verdadeira, nós queremos também trazê-la para a comunidade. E em comunidade, celebrando em comunidade, a nossa espiritualidade é muito acrescentada. Então, porque eu percebo de que se Deus habita em mim, não é porque Ele decidiu que eu, como indivíduo, devo ser a sua casa, mas é porque eu pertenço a um povo que Ele decidiu habitar. E Ele me pôs para dentro desse povo. Exato. Isso é importante, né? Então, e outra palavra, só me lembrei agora, eu falei de quebrantamento, temor ao Senhor, de amor. E o amor é importante porque, como o pastor Valdir mencionou lá em Apocalipse, né, Jesus repreendendo a igreja de Éfeso, falando para voltar ao primeiro amor, né? Lembra-te de onde caíste. E uma tradução que talvez seja melhor não é voltar ao primeiro amor, mas é botar o amor em primeiro lugar. O amor que vem antes, né? O amor que vem antes. Então, assim... No final das contas é isso. Qual é o grande mandamento? Ama teu Deus acima de todas as coisas e o que vem em seguida desse ama o teu próximo. É impressionante. Amor. Isso se resume toda a lei. O apóstolo Paulo, repreendendo o mau uso de dons, ele para,
a repreensão dele, e no meio ele põe um poema, uma ode ao amor. Pra mostrar, esse é o caminho excelente. Sim, e a mais partir excelente, né? Vou mostrar uma coisa ainda mais excelente. E a partir desse caminho pode fluir o dom, vai fluir o fruto do Espírito. É isso que é importante. Vou mostrar pra você algo ainda mais excelente que todos os dons e manifestações. O amor. Né? Por isso que avivamento dentro dessa realidade não é apenas para o nosso bem-estar. E nem é para o nosso bem-estar. Meu Deus. É para nós nos tornarmos, né, mais íntimos de Deus, né, e mais servos dos nossos irmãos. Isso. Exatamente. Uma pessoa avivada, eu acredito assim que ela se compara, né? Não sei se essa palavra é certa, a Cristo que se esvaziou. Então, se tu é... Tem o mesmo sentimento de Cristo. Claro, cara, tem que se esvaziar. Agora eu tô avivado, eu tô... Peraí, cara. Tu tem que se esvaziar. Como se tu fosse um canal onde Deus passa em prol do teu semelhante, em prol do teu próximo. E tu não entende isso, cara. Sim. Por isso, assim, gente, sabe, o avivalista, o cara tá no mais alto topo, tá no mais alto grau de honra, de glória, de não sei o quê, de glamour. Eu não consigo associar, sabe? Que nem assim, tu é avivado para servir. Tu tem um avivamento, tu é avivado para servir. Porque senão não entendemos Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, todo o teu coração e ao próximo a si mesmo. Mas que amor é esse que não serve, que não se doa, que não se entrega, que não reparte? Deus está em ti para te reparti-lo. Então tu é um avivalista cheio de Deus. Reparte Deus, cara. Reparte Deus. Ontem eu estava lá na clínica de reabilitação, lá no Reviver, e eu tenho clamado para Deus, cara. Eu não posso viver sem empatia. Eu nem quero viver se eu não tiver compaixão e misericórdia. É um fato comigo, né? Estou falando isso aqui para vocês. Isso que não tem lógica, não tem sentido eu viver como um pastor e viver sem empatia, sem misericórdia, sem compaixão. E é uma luta, porque a minha natureza não quer saber desse negócio. Mas ela não pode tomar as rédeas e dominar. Ela tem que dar lugar ao Espírito, porque o Espírito habita em nós, né? Enfim, e aí olhando para aqueles homens, meu Deus do céu, cara, ele me dá uma agonia, porque eu os vi presos, atados, não só manietados pelo valente, e eu até disse para eles, vocês estão amarrados pelo valente. Mas não é só amar, ele pisa em vocês. Ele judia de vocês. Ele humilha vocês. Entendeu? Porque ao fazer isso, ele está fazendo isso para a criação do Criador, a criatura do Criador. E o ser humano é a coroa da criação. E aí vem o inimigo, o valente, escraviza vocês no álcool, no cigarro, no adultério, no orgulho, na soberba, no roubo, sei lá o que mais. Né? Aí vocês são cheios de trauma, de frustração, de indignação, de revolta. Tudo isso é obra desse valente. Mas eu vou apresentar o mais valente para vocês. Entendeu? Então foi muito legal. Mas uma compaixão, cara. Se eu pudesse tirá-los de lá, sabe? Se eu pudesse tirar aqueles homens de lá, assim, naquelas amarras, né? Naquelas correntes do valente, que estão presos. Então, assim, cara, tá, isso eu não me importo. Eu tô avivado. Mas eu tô aqui nas mídias, eu tô no topo. Eu tô entre os príncipes, eu tô... Entendeu? Não é que não posso, não tô questionando. Mas eu não tenho compaixão. Eu não tenho compaixão, não tenho misericórdia. Qual a definição do meu avivamento? O que é avivamento para mim? Eu quero poder, derrubar todo mundo, cara. Entendeu? Eu tô aqui bem fardado tal, e derrubando todo mundo. Eu sou um canal de glória. Não tô falando isso com propriedade porque eu vivi isso. Né? O pastor Valdir também e tal. Cara, mas onde é que está esse princípio bíblico que resume toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Ao fazer isso, cara, autopromovendo-me, a única coisa que não tem aqui é amor. Tem autopromoção. Então, é um assunto vasto, é amplo, essa questão do avivamento, mas deixa só concluir aqui, porque nós estamos encerrando. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ele estava, né? Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta e Maria
Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, dele de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Isso é avivamento. Isso é avivamento. A mesma que lá sentou-se aos pés de Jesus. Exato. Uma coisa só, né? Igual o salmista, uma única coisa eu peço, Senhor, que eu possa habitar no teu templo todos os dias da minha vida. Exatamente. Uma coisa só. O que Jesus disse, né, para alma? Isso não me será tirado. Exato. Cara, isso é que, tipo assim, isso aqui dura para sempre. Então isso é avivamento. Por isso que se essas palavras pegam o nosso, entram no ouvido, mas pegam o nosso coração, tira o nosso coração da frieza, da passividade. Com certeza. Quebra essa estrutura religiosa, né? E aí nos faz conhecer verdadeiramente Deus. Bênção de Deus. Benção? Né? Isso aí? Não. Se nós quiser, a gente Não. vai e entra a noite adentro. Com certeza. Mas o diabo tá com a cara enferruscada, né? Pra mim, cara. É brincadeira. Benção, então. Bênção. Até a próxima, então, meus irmãos. Glória a Bênção. Deus, né? Abraço. Isso aí. Valeu.